Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Voltou do Céu. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês duas incríveis experiências de quase morte, de duas norte-americanas. Essas experiências foram traduzidas, e eu gostaria muito que você ficasse comigo até o final, porque vale muito a pena conferir a cada detalhe de cada uma dessas experiências. Mas antes de nós assistirmos esses dois lindos relatos, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Pessoal, eu gostaria muito de saber de qual estado ou de qual país você está nos assistindo. Nós teremos imenso prazer de interagir juntamente com vocês nos comentários. Então, sem mais delongas, vamos para essas duas incríveis experiências de EQM. Senhora Valerigo, aos 8 anos, você teve uma experiência de quase morte. Como isso aconteceu? Bem, eu estava dentro da escola junto com meus amigos, e depois da escola estávamos esperando o professor de música, e enquanto isso brincava um pouco aqui e lá. E também havia alguns dispositivos de treinamento lá, que são chamados de caixa sueca, que eram relativamente altas e estavam localizados um ao lado do outro. Estávamos brincando de pega-pega, e de repente eu perdi o equilíbrio e caí para trás de cabeça no chão, e neste momento, eu não estava mais ciente de nada em meu ambiente. A única coisa que eu sabia é que eu continuei tocando em cima dessas caixas suecas, onde meus amigos estavam olhando para o chão onde meu corpo estava deitado. Mas neste momento eu não entendia que eu estava apenas olhando para baixo, e vi meu corpo deitado lá, enquanto minha consciência estava em cima no topo das caixas suecas junto com meus amigos. No começo tive que pensar nisso para encontrar uma explicação para o que aconteceu. I was just looking down and I saw my body. Where's my consciousness? I started panicking. E de repente, de alguma forma, percebi o que aconteceu e entrei em pânico, porque minha própria consciência de alguma forma começou a entender que eu não estava mais dentro do meu corpo. Mas por outro lado, no meu além do que eu conscientemente chamo, eu ainda não conseguia entender essa nova situação. Havia uma porta no final do corredor, uma grande porta de madeira, e como eu ainda estava em pânico, eu queria ir buscar ajuda. E então eu flutuei pelo corredor bem na direção da porta de madeira, enquanto eu estava prestes a abrir a porta com a mão com a intenção de abrir. Mas quando cheguei lá, simplesmente passei pela porta, por assim dizer, e eu entendi que, bem, você acabou de passar pela porta. E então eu entrei na porta esperando que alguém estivesse lá que poderia me ajudar, mas ninguém estava lá. And then I passed through the door, hoping that there would be somebody. Back into the corridor, again through the door, and well, in a Então voltei para o corredor, fora da porta novamente. Então, em um momento, quando eu estava passando pela porta, olhei para cima onde vi um túnel preto escuro. Mas no final do túnel havia uma luz muito brilhante e maravilhosa que não poderia ser comparada ao nosso sol, porque esta luz era ainda mais brilhante que o sol, mas não estava quente, como experimentamos aqui na Terra. Bem, de alguma forma eu tive o desejo de passar pelo túnel em direção à luz, então me aproximei do túnel, e então voei por este túnel, e no final dele, na luz, havia uma figura com características humanas, mas sem um corpo. Você pode chamar isso de um corpo espiritual? Sim, algumas pessoas chamam de corpo estelar, mas você também pode definir isso como um corpo espiritual. Bem, essa figura para mim era uma figura de natureza feminina, me parou na fronteira entre o túnel, e a luz me disse em um nível telepático: ao cruzar o limiar você estará morta. O que ela quis dizer foi que ao cruzar o limiar eu não seria capaz de retornar à Terra. Então eu disse: bem, o que devo fazer agora então? Ela continuou dizendo: vem, eu vou te mostrar uma coisa, e ela disse: apenas olhe para baixo. E assim eu fiz. E então eu vi o chão de cima, nossa Terra. E para mim parecia que eu estava dentro do universo. Well, what should I do now? So she continued saying, "Come, I will show you something." And she said, "Just look down." Qual era o tamanho da Terra para você? It
Do meu ponto de vista, era enorme para mim de fato. Mas eu também estava olhando para o universo, por assim dizer, ou para o universo. E eu também vi vários planetas como também podemos vê-los daqui. Ela intencionalmente estava me mostrando a Terra, dizendo para mim: mas você pode decidir se gostaria de voltar ou se prefere ficar aqui conosco na luz. Como eu não conhecia essa criatura e não sabia quem ela poderia ser, eu pensei sobre sua oferta enquanto ela estava me explicando um pouco sobre como seria meu futuro. Mas eu estava um pouco confusa porque eu simplesmente não entendia o significado de tudo isso nem onde eu estava. Ela comunicou-me a razão pela qual seria melhor eu voltar para o meu corpo e voltar para a Terra. Porque agora eu era um ser espiritual e eu estava decidindo por mim mesmo. Mas se eu tivesse preferido ficar lá, eu teria que renascer de novo, para passar pela mesma fase novamente, como eu havia projetado para mim. Ela disse isso. Então eu comuniquei a ela que não posso e não quero deixar meus pais sozinhos, dada a dor que minha morte lhes causará, e finalmente decidi voltar ao meu corpo. Por meio da minha consciência, eu voei novamente de volta para este túnel, até que eu estava de pé ao lado do meu corpo. O que significa que enquanto eu estava deitada com as costas no chão, eu ainda estava de pé ao lado do meu corpo, até que eu decidi voltar para ele. Eu quero acrescentar que não senti nenhum desconforto ou dor fora do meu corpo. Era uma luz incrível, simplesmente não sentia nada. E a primeira coisa que percebi depois de ter entrado no meu corpo foi que eu podia respirar novamente, porque antes disso me parecia que eu não conseguia respirar, e meus amigos e professora estavam lá. E a professora, no entretanto, tinha vindo até nós, disse a mim e aos meus amigos: ela está respirando novamente, e a partir daquele momento eu senti tudo. Eu senti que provavelmente tinha sido atingida na cabeça, eu senti dor, eu me senti doente e também fiquei confusa, porque eu estava bem ciente do que havia experimentado, o que eu percebi. Mas primeiro tive que aceitar plena e conscientemente o fato de que eu estava novamente de volta ao meu corpo. I felt pain, I felt sick, that I was again back in my body. E então fui rapidamente ao banheiro junto com meu amigo e então meus pais vieram me buscar. E eles me levaram para casa e desde então, minha vida mudou completamente. Pensei muito sobre Deus e a Terra e tudo sobre ela, o que não era nada parecido com o meu caráter e comportamento antes daquele incidente. Eu cresci com um modo de vida cristã católica, mas a igreja não tinha um lugar em meu mundo. Mas o que eu fiz depois dessa experiência foi que conversei com meus pais sobre isso, mas meus pais disseram que tudo isso seria invenção da minha imaginação. E isso me deixou muito triste porque não havia oportunidade para eu compartilhar minha experiência com os outros. Então eu estava simplesmente vivendo com isso até os dias de hoje. Nem sempre é fácil porque nessa luz eu também experimentei tanto amor, um tipo de amor que a gente não temos aqui em nossa genealogia, porque é um amor infinito e incondicional que eu experimentei lá, não existe no nosso planeta. Mas a partir daí eu pude entender melhor as pessoas de várias maneiras. Por exemplo, quando me deparo com uma tragédia ou sofrimento com os quais eu não me importava antes, mas desde então, se alguém estava chateado, eu tentava acalmá-lo. Porque eu também experimentei essa sensação de conforto na luz. Nos últimos anos, você teve mais experiências. Como isso aconteceu? Eu acho que devido a esse evento, eu desenvolvi uma habilidade especial. Eu vi a encarnação assustadora da minha avó, e também a encarnação assustadora da minha melhor amiga, que morreu quando ela tinha 15 anos. Em relação à minha avó, deixe-me explicar a você que meus pais são italianos e naquela época na Itália, estava acostumado a ter o caixão do falecido para dentro de casa, mas acho que hoje já não é assim e neste caso, ao lado do caixão havia um sofá. Então estávamos todos de pé um atrás do outro para nos despedirmos da vovó no caixão. Quando eu olhei para o sofá, eu vi a minha avó sentada lá. No começo eu pensei que isso era uma ilusão,
mas então ela fez um gesto para mim dizendo olá. Então eu hesitei e pensei que na realidade que ela estava deitada no caixão, mas eu também me perguntei se ela teria ressuscitado. But then she made a gesture to me, meaning, hello, if she would have resurrected. Na verdade, eu não conseguia lidar com a situação, e então ela disse que está tudo bem. Eu ainda estou aqui, e de repente eu percebi que tudo era real para mim. Pelo menos para mim parecia real. Eu queria puxar a jaqueta do meu pai para lhe dizer: olha lá, a vovó está lá. Mas neste preciso momento a minha avó disse que não. Na verdade, ela não disse nada, apenas assumiu um clima que significava: não, não faça isso, porque senão as pessoas pensariam que eu estava a enlouquecer. Porque eles não viram o que eu vi. Então eu não disse nada, mas fui em direção ao caixão e ao chegar lá, olhei para o caixão e vi o corpo dela e ao lado do corpo havia um sofá com minha avó sentada nele. E isso era realmente estranho e extraordinário, porque ela estava sorrindo para mim e eu sabia bem então, eu sabia que tudo estava bem e eu estava muito feliz e estava pulando. E então meu pai veio até mim e disse: não fique tão feliz que sua avó morreu. There was the sofa with my grandmother came to me and said, "Don't be so happy, your grandmother has died after all." Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? At that time I was 12 years old. Naquela época eu tinha 12 anos. Esses fenômenos eram completamente desconhecidos para mim até então. No entanto, quando eu era mais jovem, eu já tinha aparições fantasmagóricas à noite, mas eu não sabia nada sobre esses fenômenos antes. Portanto, tudo isso era como uma ilusão para mim, e que eu estava vivendo com isso dessa maneira. E quando eu tinha 15 anos, minha melhor amiga Petra faleceu. Ela foi morta em um acidente de carro junto com sua mãe e seu pai, e por isso fiquei muito chocada. Simplesmente porque ela era minha melhor amiga, e não tive como dizer adeus a ela. Isso foi muito difícil para mim. Mas depois de cerca de uma semana, enquanto eu dormia na minha cama, acordei e olhei ao redor do quarto, que era brilhante e confortável. Igual à luz brilhante que vi durante minha experiência de quase morte. Primeiro pensei que ficaria louca ou que estava tendo alucinações. Mas isso definitivamente não era o caso. Porque então me sentei na cama e vi Petra, minha melhor amiga, parada ali diante de mim. Mas novamente na forma humana, se comunicando comigo telepaticamente. Ei, Isabela, eu estou bem, por favor. Não fique triste, pare de chorar por mim, estou bem. E sempre estarei lá esperando por você. E foi um alívio para mim vê-la em seguida. E ver minha amiga foi realmente reconfortante para mim. Imediatamente depois disso, decidi ligar para meus pais. E quando me virei para ligar para meus pais, a Luz e Petra desapareceram. Pois bem, essa foi outra experiência que vai ficar comigo para sempre, e é de fato um grande sentimento para mim também. Porque depois disso consegui dormir profundamente à noite e acordar feliz novamente no dia seguinte. Porque esta experiência foi simplesmente um alívio para mim e a partir deste momento, eu não estava mais triste. Porque eu sabia que ela ainda existia em outro lugar. Senhora Valerigo, como toda essa experiência afetou sua vida futura? A coisa mais difícil para mim foi juntar todas essas experiências com uma perspectiva mundana. A razão pela qual isso foi tão difícil para mim pode ter sido que eu não consegui falar com ninguém sobre isso por muito tempo. Porque é óbvio que as pessoas provavelmente teriam me considerado louca e provavelmente eu também pensaria na mesma linha que eles. Se alguém tivesse me contado tais experiências, eu teria pensado que ele era louco se eu não tivesse experimentado isso eu mesmo. Porque eu mesmo sou uma pessoa muito racional e não acredito em tudo que está sendo dito. E, portanto, posso muito bem entender se as pessoas não acreditam no que eu experimentei. Então eu estava procurando respostas para minhas perguntas que obtive na literatura relevante, e quando percebi que um grande número de pessoas passou por essas experiências, isso me deu uma sensação de serenidade e paz para mim. Essas experiências tiveram vantagens e desvantagens. O bom foi que me foi permitido ter esse amor celestial que recebi dentro de mim até hoje. Eu ainda tenho esse amor incondicional comigo até hoje. Pois bem,
e ainda não é tão legal no sentido de que às vezes sou muito sensível. É muito difícil para mim viver aqui nesta terra, porque não consigo entender como é para as pessoas até onde elas podem ir tão longe machucando umas às outras. E não foi tão legal e ainda não é muito bom. Que às vezes sou tão sensível que é muito difícil para mim viver aqui na terra, porque não consigo entender até onde as pessoas podem ir para prejudicar umas às outras. A conexão entre essa experiência e minha vida aqui na Terra foi preservada para mim, e também eu nunca vou esquecer esta experiência. Eu também tenho uma espécie de acesso desse mundo, deixa-me colocar desta forma, eu tenho algum tipo de acesso à mulher que me cumprimentou naquele nível celestial, alguém que se tornou como uma mãe para mim. E bem, eu também me comunico com ela de vez em quando, mas às vezes no meu dia a dia esqueço o amor que senti ali, e também esqueço o acolhimento que essa criatura me fez. E isso é algo que sinto muita falta dessa qualidade de acolhimento, porque aqui na Terra essas coisas são completamente diferentes. Manuela, aos 19 anos, você teve uma experiência de quase morte. Pode nos contar qual foi o acontecimento que levou a essa experiência? Bem, naquela época eu estava fazendo um estágio de florista quando de repente senti fortes dores abdominais e não conseguia andar. Liguei então para meu namorado que estava em sua casa e pedi que ele me pegasse devido à dor e me levasse para o hospital onde foi realizada uma ultrassonografia, que mostrou um cisto ovariano de quase 5 centímetros em tamanho. Disseram-me que eu tinha que fazer uma cirurgia imediatamente, porque havia o risco de que o cisto pudesse girar ali ao cortar o suprimento de sangue para o ovário. Mas neste ponto eu não tinha muita escolha, então tive que ficar bem no hospital. A cirurgia foi então realizada e me disseram que esta seria apenas uma operação de rotina. E no dia seguinte eu poderia ter alta do hospital, mas infelizmente o cirurgião havia danificado o tecido intestinal circundante durante a operação, em caso de sangramento secundário grave, que não foi descoberto em tempo útil após a operação. Eu tinha dores fortes e quando me administraram um máximo de analgésico, verifiquei que meu nível de hemoglobina estava diminuindo, e então eles também perceberam rapidamente que eu havia perdido muito sangue. E que por isso tive que ser operada novamente, mas na segunda operação eles cometeram o erro de proceder laparoscopicamente, ou seja, usaram o gás para expandir o volume abdominal com a expectativa de que este método proporcionasse uma visão melhor para poder trabalhar com segurança com os instrumentos cirúrgicos e as câmeras. Mas infelizmente os tecidos que já haviam sido feridos antes pelo gás foram danificados. Agora com o resultado de que eu perdi ainda mais sangue e tudo isso levou à catástrofe, e o sangramento não poderia mais ser estancado. E aquele sangue transfundido para o meu corpo acabou tão rapidamente quanto foi transfundido, e como consequência disso eu tive que ser transferido com urgência para outro hospital onde tive que fazer uma cirurgia novamente, mas desta vez usando uma incisão abdominal, e quando os cirurgiões estavam preparando este procedimento, eu os vi usando o bisturi na minha barriga, e no começo não tive certeza. Na verdade, fiquei um pouco chocada depois de ter visto isso porque estava acordada, e disse aos cirurgiões que havia dito a eles que eu ainda estava acordada. Imediatamente senti uma mão empurrar minha cabeça para trás e também senti uma máscara. Então escureceu novamente e eu fui anestesiada. Mas então entrei em uma espécie de sucção que estava me puxando para cima, e de repente eu me vi de cima como um pássaro. Então eu vendo meu corpo deitado ali e sendo operado onde eu estava, acordada. Então, eu ainda vi tudo que o cirurgião estava fazendo, eu vi tudo, mas não tive dor e eu queria falar com o cirurgião para perguntar o que ele estava fazendo e dizer: "Ei, eu estou bem, você pode parar a cirurgia." Mas então eu percebi que eles não ouviram o que eu estava dizendo, e também fiquei um tanto chocada porque não entendi nada o que estava acontecendo. Se eu estava morto agora ou o que quer que fosse. E neste exato momento chocante, ficou escuro novamente, e mais uma vez fui atraído para uma sucção. E eu realmente fui puxada para a sucção quando vi toda a minha vida até o momento do meu nascimento, e experimentei isso como se estivesse assistindo TV.
O que eu sabia naquele momento era que este é o meu corpo que estava lá, mas eu também tinha todos os meus sentimentos, e além disso, senti o que as outras pessoas estavam sentindo. Então eu realmente revivi os momentos mais emocionantes da minha vida. Não era só meus próprios sentimentos, mas também tinha exatamente os mesmos sentimentos que a minha contraparte, como se eu fosse as duas coisas, e tudo isso foi muito extraordinário, sobretudo por causa de um desses momentos. Tenho um pai originário da Itália que teve uma infância muito difícil, porque teve que ir para a Suíça quando tinha apenas 13 anos e eram 7 filhos que a mãe dele cuidava sozinha. E na Suíça havia um tio aonde ele tinha que ir para trabalhar, e depois mandar para casa o dinheiro que ganhava quando criança. Eu tinha visto meu pai como uma pessoa muito fria que não conseguia expressar seus sentimentos, e quando criança eu sentia que ele não gostava de mim, porque ele nem brincava comigo, nem era capaz de me abraçar. E para mim, quando criança, tudo isso era simplesmente um pouco triste, e por muito tempo eu não entendia o motivo de isso acontecer. Mas naquele preciso momento eu experimentei uma cena da época em que meu pai estava voltando para casa. Eu ainda era um bebê começando meus primeiros passos. Quando ele voltou para casa com seu carro, e eu sabia que ele era meu pai, e eu era tão feliz em vê-lo. Mas ele saiu do carro, e naquele momento eu estava em um gramado, e me virei para ele. Tive tanto prazer que ele estava voltando para casa e ele estava feliz também. Embora eu ainda fosse um bebê, já podia sentir sua alegria. E ele veio até mim quando viu que eu estava tentando me levantar. Foram realmente meus primeiros passos, os primeiros passos que dei em direção a ele, e eu realmente revivi esses passos e foi como se de repente eu estivesse me levantando, me sentindo 2 vezes maior do que antes, e um tanto trêmula com isso, e então dei esses passos hesitantes em direção a ele. E então ele me apoiou agarrando meus braços com sua cabeça, e então ele me levantou, e quando ele fez isso, eu o senti, eu realmente o senti durante toda a experiência, onde eu também percebi o quanto ele me amava e que ele era um pai orgulhoso. Na verdade, esta cena foi a mais valiosa para mim, porque eu nunca tinha experimentado isso com ele em um nível físico, e foi tão bom experimentar realmente desta forma seus verdadeiros sentimentos que ele nunca foi capaz de mostrar. Então continuou desde a época do meu nascimento e mesmo depois de eu estar bem, ficou escuro de novo e parecia que eu tinha uma fita presa, estendendo-se do umbigo ao peito que não se via. Mas parecia que algo me levantava, ou melhor, ainda levantava o meu corpo e os meus braços para ficar para trás, e agora flutuava em direção a uma luz muito bonita, e esta luz era tão quente e tão bonita que parecia ser puro amor, ou como se alguém me amasse profundamente, e as palavras se espalharam relativamente rápido, e também senti como se eu estivesse me dissolvendo nesta luz. Porque de repente eu não sentia mais meus limites físicos, e eu me fundi com esta luz como se estivesse quente lá, ou como se fosse ser a quente a sensação que eu tive. É difícil de descrever, porque eu nunca experimentei essa sensação aqui na Terra. Era tão intensa, que se comprova certos sentimentos individuais que alguém pode ter aqui. Por exemplo, como voar fundindo a verdadeira liberdade. O amor puro e de certa forma. Parecia como um orgasmo, na verdade, você não pode descrever em palavras. Porque foi realmente a sensação mais linda que já experimentei, e porque foi tão intenso que definitivamente nunca esqueci, e bem, era simplesmente lindo, mas de repente ficou escuro de novo, e eu acordei mais uma vez com meu corpo dolorido, sem saber o que estava acontecendo. Ao meu lado vi uma faxineira lavando o chão, e perguntei o que havia acontecido, o que estou fazendo aqui, e ela respondeu que tentaria chamar a enfermeira porque ela também não sabia o que havia acontecido. Em qualquer caso, me contaram os fatos sobre o que aconteceu. E também tive cerca de 10 litros de água no meu corpo. Por exemplo, eu não conseguia mais mover minhas mãos, porque elas estavam muito inchadas. Nem conseguia mover minha cabeça ou meu corpo. Então fiquei confinada na cama por 2 semanas e perguntei se eu ficaria em uma cadeira de rodas por mais 2 semanas. E na verdade tive que reaprender tudo, como por exemplo comer para andar porque os meus intestinos foram retirados e depois implantados novamente, o que foi um choque físico para mim do qual tive muita dificuldade em recuperar. A minha vida já não era a mesma de antes. E também já não conseguia exercer a minha profissão como antes. O que quero dizer é que ficar de pé o dia todo não era mais possível.
O que essa experiência de quase morte trouxe para você sobre sua visão de mundo? Essa experiência não trouxe nenhuma mudança imediata, embora eu tenha achado difícil ter integrado. A primeira coisa que me lembro são dos meus pais entrando em meu quarto, e minha impressão era de sentir a todos de uma forma como se seus sentimentos também fossem meus. E essa impressão nunca desapareceu. Quando meus pais me viram pela primeira vez, senti seu choque como se fosse meu, e senti uma dor amarga por ter que dizer a eles primeiro: "Ei, por favor, saiam", porque eu não poderia suportar a dor deles. Esta é uma mudança que permaneceu comigo, então eu me tornei muito mais sensível ao sentir as outras pessoas como se os sentimentos delas fossem meus, e para mim isso foi apenas como uma expansão de consciência. E também meus pais me disseram que eu não tinha a mesma personalidade de antes. Passei por uma mudança de personalidade também devido ao fato de que me tornei muito mais sensível, portanto. Era importante para mim fazer um trabalho que me satisfizesse bem. No início foi muito importante para mim ficar bem novamente. Nunca acreditei em Deus, na verdade não acreditei em nada nem pertenço a uma religião, mas agora comecei a orar por causa do que tinha vivido, estava convencido de que existe mais do que apenas este mundo ou este corpo. Então, apesar da minha saúde debilitada e do fato de eu não poder fazer nada para ajudar, não pude fazer muito. Orei para que este poder divino me mostrasse caso minha vida ainda tenha um propósito, e de fato, 2 semanas depois de ter orado isso, encontrei 3 pessoas que me recomendaram yoga. E eu não sabia nada sobre isso, então pesquisei yoga no Google, e então li e percebi que ela tinha uma formação hindu e budista. Então desisti dessa ideia, porque vi que tinha algo a ver com uma religião. E porque eu não sabia naquela época que yoga não tem nada a ver com religião, mas disse que é simplesmente a origem desta tradição. Sem fazer parte de nenhuma religião. Não queria fazer yoga, mas apenas pela razão de que este era um sinal forte vindo do alto, eu decidi que é uma última tentativa. Ao tentar yoga, porque eu já tinha tentado muitas terapias, nenhuma delas realmente me ajudou. Como eu disse que aproveitei esta última possibilidade para experimentar yoga. É claro que não poderia me juntar a um grupo com meu corpo em sofrimento. Então eu primeiro tive que ter aulas particulares, ou só poderia fazer exercícios respiratórios no início. Mas essas técnicas de yoga foram um milagre para mim, porque depois de meio ano minha dor havia diminuído em cerca de 50%, e depois de um ano inteiro, eu já tinha quase recuperado minha qualidade de vida, e também pude lidar de forma construtiva com minha vida e com meu corpo novamente, e isso com certeza foi o maior presente para mim de todos, e então eu tive todas as possibilidades mais uma vez. E eu tive minha vida de volta, e eu estava tão grato por isso que decidi vender tudo que possuía na Suíça para realmente seguir meu próprio caminho. Porque eu realmente queria saber tudo sobre yoga e então comecei um treinamento como professora de yoga, na verdade, para aprender tudo sobre yoga. Desde a minha infância, eu sempre quis ir para a Austrália, mas nunca tive dinheiro suficiente para fazer, e desta forma, eu simplesmente decidi realizar meu sonho de ir para a Austrália. Eu consegui um visto por 1 ano porque eu também tenho um passaporte europeu, o chamado visto de trabalho de férias que os suíços infelizmente não podem obter. E com este visto eu pude estudar lá por 1 ano, e também trabalhar um pouco para poder financiar meus estudos. Você ainda tem medo da morte? Não, pelo contrário, porque sei que foi minha maior experiência, e porque para mim parecia que voltei às minhas origens humanas para esta luz ou energia, onde realmente foi de coração e verdadeiramente.